Raimundo, esse caso está dentro daquilo que a gente conversava na semana passada sobre as ocorrências de violência sexual, né? Temos um caso agora de Altos, onde um idoso foi, depois de 12 anos, quer dizer, o caso se arrastou durante 12 anos, foi preso, decretada a prisão. Mas esse caso você vai divulgar agora, esse é realmente de arrepiar, é chocante, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. Antes de falar do caso, quero fazer um adendo aí, que além de ser uma sexta-feira, ainda estarei de férias, né? Mas rapaz, olha aí, você tá vendo a história, meu amigo, aí é nós. Vamos nós, que aí não tem mais limite, não, vamos nós. Pois é. O Rafael tá dizendo que vai assistir lá, viu, meu amigo? Irmão, prepara aí que o Rafael é finesse, viu? É um negócio diferente, padrão. Hein? Tá certo. Exatamente. Bom, mas agora voltando à nossa notícia, são dois casos chocantes, o de Pedro II ainda mais que os outros, e pelo menos esse aqui de Teresina já teve um desfecho, a polícia já prendeu, aliás, os dois foram presos, a polícia, através da DPCA, prendeu o acusado aqui de Teresina nessa quinta-feira. Era uma pessoa que tinha um convívio com as vítimas, um convívio com as famílias, pessoa de confiança das famílias e que usava exatamente dessa confiança para abusar dessas crianças. Um caso que estava sendo investigado desde setembro, quando surgiu a primeira denúncia, a polícia investigou, foi a fundo e efetuou a prisão do acusado nessa quinta-feira. O homem que aparece nessa foto é o técnico em informática Máximo Henrique Monteiro, 37 anos. Ele foi preso nessa quinta-feira por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em Teresina, suspeito de abusar de 5 crianças e adolescentes. Segundo a delegada responsável pela investigação, a primeira denúncia surgiu em setembro passado. O início das investigações e as outras vítimas vieram e fizeram também a denúncia, que foi unida com esse procedimento da investigação. Quando foi no final de novembro, a gente encerrou o inquérito com todas as provas, o inquérito está encerrado, eu representei pela prisão preventiva, foi decretado pelo juiz, pela justiça, com parecer favorável do Ministério Público. A investigação vinha sendo feita pela DPCA desde o mês de setembro, quando surgiram as primeiras denúncias. As investigações acabaram concluindo que entre as vítimas estão 3 sobrinhos do abusador. Máximo dava aula aos sábados em uma escola, no bairro Mocambinho, na zona norte da cidade. E segundo as investigações, algumas vítimas eram alunas da escola. Ele fazia parte do núcleo familiar das vítimas, amigo dos pais, né? Então tinha a confiança dos pais. Então tal que quando houve a primeira denúncia, os pais ficaram muito surpresos em virtude da proximidade que ele tinha com as vítimas e com a família. E aí ele praticava os abusos justamente pela confiança, ficava só com as vítimas, né? Então, quando uma vítima denunciou para a professora começou a observar o comportamento dos outros irmãos e também foi quando os irmãos também disseram o que ele fazia com eles. Este é o segundo caso de estupro no Piauí esta semana. Na cidade de Pedro II, a 204 quilômetros de Teresina, foi preso um suspeito de estuprar a companheira e um bebê de 1 ano. As vítimas foram encontradas desacordadas. A criança foi internada no Hospital de Urgências de Teresina em estado grave. Exames de raio-x detectaram a presença de pregos no corpo da criança. Segundo a delegada da DPCA, o caso continua sendo investigado pelo delegado da cidade. Acredito que o delegado de lá, na delegacia de lá, já tenha iniciado todo o procedimento das primeiras coletas de provas, né, periciais. E houve também, pelo que até onde eu sei, a criança também foi estuprada e também a mãe também estuprada, né? Ou seja, com certeza ele tinha alguma proximidade com as vítimas, né? Deve ser observado isso, mas é um crime hediondo, né? Também.
Pois é, e um crime que tem muitas perguntas aí ainda, nesse caso de Pedro II, é muito grave essa história desses pregos encontrados aí nesse raio-x no interior dessa criança, e a polícia vai estabelecer realmente o que foi que aconteceu. E, segundo a delegada, pela própria experiência dela, pelo fato dessas vítimas terem sido encontradas desacordadas, pode se caracterizar também uma tentativa de homicídio, Douglas. Raimundo Lima, são duas observações aí que eu acho importantes. A primeira delas, você acabou de falar, que é a questão dos pregos. Como é que esses pregos foram parar lá? De que forma? Né? Então, essa investigação, ou digamos, esse pedaço da investigação, essa ramificação da investigação tem que explicar por que esses pregos estão lá, como foram parar. Agora, uma outra questão que toda vez que nós falamos aqui, em casos de abuso sexual, e este não é diferente das estatísticas, que mostram o seguinte: o abusador é sempre alguém da família ou alguém bem próximo da família. Está provado, mais uma vez, a confiança que a família tinha no acusado e, como disse a delegada, são vários casos e ele se prevalece dessa confiança, dessa proximidade, para praticar esses atos. Então, aproveitar a oportunidade, inclusive com a sua participação, para a gente reforçar esse pedido de um olhar mais cuidadoso, de um olhar mais de perto, e por mais sinais que a pessoa que, enfim, leva seu filho para a escola, ou que tem uma certa proximidade do seu filho, por mais sinais de confiança que essa pessoa passa, é sempre importante e necessário um olhar mais atento. Exatamente. E incluo também aquela orientação para essas crianças, que nunca aceitem qualquer tipo de proximidade maior de um adulto, seja ele um tio, seja ele um primo adulto, um amigo, um professor, ou até mesmo um padrasto, sem que isso seja comunicado para a mãe ou para os pais, porque exatamente essa situação de proximidade desses abusos que acaba permitindo que isso venha a acontecer. Então, é importante que os pais orientem a essas crianças, a esses adolescentes, a não permitirem esse tipo de proximidade. Se isso acontecer, que falem para os pais, para o pai ou para a mãe, ou para algum responsável de confiança.